Irmãos, nós estamos no mês da Reforma, que nós comemoramos 500 anos de Reforma. E nós entendemos que Reforma é um retorno às Escrituras, né? Como nós temos falado aqui. É ser fiel à palavra de Deus. Essa foi a intenção de Martinho Lutero, um retorno à palavra, uma volta ao Evangelho que havia se perdido, havia se corrompido. Então, Reforma é sinônimo de retorno à fidelidade à palavra de Deus. Como nós já falamos aqui, temos vivido dias difíceis, tempos maus, ideologias perversas, diabólicas estão por aí afrontando a nossa fé, a família. Mas reforma, em primeiro lugar, é reforma dentro da igreja. Por mais que há isso no mundo, essas coisas vão acontecer. Mas a igreja, ela deve se manter pura. E a reforma é interna, é na igreja. E para haver reforma na igreja, a reforma deve, em primeiro lugar, acontecer dentro de nós. Então a igreja vai ser reformada. Eu entendo que hoje nós estamos vivendo tempos que necessitamos de reforma na nossa igreja. E o ponto que eu queria trabalhar hoje é a respeito dos solos Cristos, somente através de Cristo. Hoje nós temos a tentação de experimentar o cristianismo, de viver a vida cristã sem Cristo. Nós vemos tantas distorções no nosso meio, no meio evangélico, que nós vemos inúmeras pessoas vivenciando um aparente cristianismo, uma aparente vida cristã sem Cristo. Chega até a ser estranho falar dessa maneira. E eu quero desafiar os irmãos a verem se nós mesmos não estamos vivendo uma vida cristã à parte de Cristo, sem Cristo como centro, como fundamento. Para que você veja isso diante da palavra de Deus, analise isso, e se for o caso, possa fazer uma reforma, um retorno ao Evangelho, um retorno às Escrituras. Por isso eu quero desafiar você nesse tema, nesse pensamento, através da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, do versículo 1 ao 13. 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 1 ao 13. Diz assim a palavra de Deus: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais, e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do qual foi posto, o qual é Jesus Cristo.
Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Vamos orar mais uma vez? Deus, nós queremos Te adorar, nós queremos Te louvar pela Sua palavra, pela bênção que ela é nas nossas vidas. Ó Deus, nós reconhecemos que nós não somos nada, e pedimos que o Teu Espírito, Pai, por essa razão, nos capacite a compreender a Sua palavra, a enxergar debilidades que estão em nós, e que precisam ser tratadas à luz da Tua palavra e para a glória do Teu nome. Ó Deus, faça aquilo que para nós é impossível, transforme nosso coração, quebre barreiras em nós, quebre paradigmas na nossa vida, amoleça o nosso coração, quebrante o nosso espírito, que possamos honrar o Senhor nesse momento de desafio da Sua palavra, no nome santo e precioso de Jesus, amém. Quero começar do final desse trecho que nós lemos, dos versículos 10 ao 13, onde uma coisa Paulo deixa em evidência nesses últimos versículos que nós lemos: o alicerce do cristianismo é Jesus Cristo. Como Pedro já disse, citando o Antigo Testamento, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular, a pedra principal de uma construção. Da mesma forma, nessa ilustração de construção, Paulo faz aqui, Jesus é o fundamento, e se alguém vai edificar algo tem que ser sobre esse fundamento, porque qualquer outro fundamento que se colocar vai comprometer todo o edifício, toda a estrutura. Então a ideia é que Cristo é o alicerce e o fundamento da vida cristã, da igreja do Senhor Jesus. Então aqueles que ensinam, primeiramente é para eles que Paulo está falando, mas também a nós como igreja, que edificamos, que servimos a Deus no seu reino, nós temos que construir sobre esse alicerce, com fidelidade a esse alicerce que é o Senhor Jesus. Em primeira via, irmãos, nós fomos chamados para adorar ao Senhor, para isso que Deus nos salvou. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para louvor e glória da sua graça. Pedro fala, nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de exclusividade, propriedade exclusiva de Deus, chamados das trevas para a sua maravilhosa luz, a fim de proclamarmos as virtudes dele. Nós temos que proclamar essas virtudes, adorá-lo, glorificá-lo. Nós fomos chamados a isso, a adorar ao Senhor. Mas Deus quer que nós o adoremos como Ele é. E para nós adorarmos a Deus, nós temos que conhecê-lo. E a palavra de Deus fala que nós podemos conhecer a Deus com fidelidade através da pessoa de Cristo. O autor aos Hebreus vai falar que, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias não falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Cristo é o resplendor da glória, a expressão exata de quem Deus é. Quando Jesus estava com os seus discípulos, Felipe lhe perguntou: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus disse: há tanto tempo estou convosco e não tendes me visto, quem vê a mim vê ao Pai. Credes pelas mesmas obras, pelo menos. Jesus se coloca como revelação exata de quem Deus é. A palavra de Deus aponta para Cristo como a mais perfeita forma de revelação ao ser humano de quem Deus é. Quer conhecer a Deus para adorá-lo? Olhe para Cristo, conheça Cristo, se volte para o Evangelho. É ali que Deus se revela de forma mais sublime ao ser humano, no Evangelho do seu Filho. João vai falar na sua epístola: nisso conhecemos
O amor de Deus, não que nós tenhamos amados a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Nós conhecemos a Deus através da pessoa e da obra de Jesus. É assim que Deus quer que nós o conheçamos, de forma fiel, através do seu Filho, para assim o adorarmos e louvarmos. Cristo é o alicerce do cristianismo. E o Evangelho, nesse sentido, é essencial para trazer o homem para perto de Deus, tanto para a salvação dos perdidos, como para o nosso crescimento. Nós precisamos do Evangelho a todo momento, para se aproximar de Deus, para vê-lo como Ele é, e para desenvolver a nossa vida cristã. Diariamente precisamos de Cristo, do Evangelho. Precisamos deixar o Evangelho regar a nossa vida, encantar a nossa vida. Nós cantamos: luz do mundo, vieste à terra, tua beleza me leva a te adorar. É isso. Isso é ser regado pelo Evangelho, é se expor diariamente ao Evangelho, adorando a Deus pelo seu amor revelado no seu Filho. Como Paulo falou, sendo constrangido pelo Evangelho, o amor de Cristo nos constrange, Ele nos comprime, Ele mostra que nós não somos nada, que nós não amamos nada se comparado ao quanto Ele nos amou. O Evangelho nos encanta, encanta a nossa vida e nos leva a adorar, nos leva a viver para o Senhor. Você tem que ser reanimado com o Evangelho, encantado com a beleza de Deus revelada na pessoa de Cristo, todos os dias. Isso é vital para o cristianismo, para a sua vida, para a vida cristã, para a devoção ao Senhor. Nós fomos chamados para adorá-lo. Missões é importante, é um papel essencial da igreja, mas só vamos fazer missões que é chamar pessoas para adorar a Deus, se primeiro nós formos adoradores do Senhor. Se primeiro nós formos encantados com a beleza do Evangelho, porque nós somos testemunhas nessa missão de proclamar o Evangelho. Como testemunhas nós temos que viver, temos que vibrar, temos que ser encantados com a beleza de Jesus. É assim que nós formamos adoradores para o Senhor. Quando o Evangelho toca o nosso coração todo dia, quando nós somos encantados com o Senhor, quando nosso coração é regado pela palavra de Deus diariamente. O Senhor Jesus já havia dito aos seus discípulos dessa necessidade diária do cristianismo, dos seus seguidores. Aquele que quer vir após mim, negue-se, dia a dia tome sua cruz e me siga. Há algo na nossa vida cristã, uma manutenção diária que deve ser feita, e que não é fácil de ser feita. Nós somos testemunhas disso, é difícil. Muita coisa milita para que a gente não ore, não leia a Bíblia. É necessário negar a nós mesmos, é necessário empenho e esforço, mas se deixe encantar todos os dias pelo Evangelho. Busque o Senhor Jesus. Você foi chamado para ser um adorador de Deus, e você vai conhecê-lo no Evangelho, no seu Filho amado. É isso que Paulo está dizendo. Cristo é o fundamento, e veja cada um como edifica, porque ninguém pode edificar sobre nenhum outro fundamento. Quer se manter fiel na vida cristã? Conheça o Evangelho, conheça Cristo. Assim você vai conhecer o Deus grandioso que nós servimos. O Evangelho é essencial para a nossa salvação. E saiba que o maior interessado que as pessoas vivam uma vida cristã sem Cristo é o diabo. E ele tem colocado muitos recursos, muitos pregadores com grande oratória, que tem convencido muitas pessoas a um desenvolvimento aparente de uma falsa vida cristã, porque ela não tem Cristo como fundamento. E são muitas pessoas que têm vivido essa ilusão de uma vida cristã sem Cristo como centro. Quero que você entenda mais o que isso significa na prática.
E é isso que nós vamos ver agora, porque isso tem sérias consequências. Uma vida cristã sem Cristo tem sérias consequências na nossa vida, na nossa maturidade espiritual. E Paulo vai tratar várias delas na carta aos Coríntios. Esse trecho que nós lemos, Paulo cita uma dessas consequências, não significa que é a única. Por toda a carta de Corinto nós vemos consequências na vida cristã, de pessoas querendo viver a vida cristã sem Cristo como fundamento, sem Cristo como centro. No capítulo 3 que nós estamos lendo, no capítulo 6, nós vemos como isso afeta os relacionamentos entre nós, entre os irmãos. No capítulo 5, Paulo vai tratar da permissividade do pecado dentro da igreja, quando Cristo não é o fundamento. No capítulo 6 e 7 também sobre a distorção da sexualidade, quando Cristo não é o centro da nossa vida cristã. Capítulo 8, 9 e 10, do uso egoísta da nossa liberdade cristã, quando Cristo não é o centro da nossa vida. No capítulo 11, com o desprezo da ceia do Senhor, quando Cristo não é o centro da nossa vida. No capítulo 12 a 14, do mau uso dos dons espirituais, quando Cristo não é o centro, o propósito no uso deles. E no capítulo 15, falando da ressurreição, no apego das coisas temporais que aquela igreja tinha, porque Cristo não era o fundamento em quem eles estavam sendo edificados. Nós vemos reflexos disso por toda a carta aos Coríntios. E nós vamos ser desafiados a ver nas nossas vidas também. Perceba que o problema que Paulo coloca aqui, as consequências desse trecho que nós lemos, elas estão do versículo 1 ao versículo 4. Olha aqui que Paulo diz: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Ele se refere a esses irmãos que haviam fugido desse alicerce, que estavam tentando viver uma vida cristã sem Cristo, como a carnais. Ele disse: irmãos, eu não pude falar com vocês, explicar coisas da palavra de Deus mais profundas para vocês, porque vocês estão tentando viver uma vida cristã sem Cristo, na carne. E ele vai continuar desenvolvendo o porquê disso. Leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda vocês não podem suportar, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Agora ele diz o porquê eles são carnais: porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando pois alguém diz: eu sou de Paulo, outro de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Então a igreja, por estarem vivendo uma vida cristã sem Cristo, estava deixando as pequenas diferenças que haviam entre nós nos separar diante do grande propósito que nos une como igreja, que é Cristo. Quando nós nos esquecemos de Cristo na vida cristã, qualquer pequena diferença entre nós, qualquer pequeno atrito que você tiver com alguém, já vai ser motivo de você nunca mais falar com a pessoa, de você endurecer seu coração, de você não pedir perdão, de você andar longe dela. Rapidamente você vai excluir as pessoas da sua vida, porque você tirou os olhos de Cristo daquilo que nos une, do cabeça da igreja. Tentar viver uma vida cristã sem Cristo implica nos nossos relacionamentos como irmãos. Você não vai pedir perdão, você não vai humilhar seu coração, reconhecendo que você está errado, que você precisa mudar, porque as diferenças vão falar mais alto do que o grande motivo de andarmos unidos, que é Cristo Jesus. O orgulho e a vaidade pessoal sobrepujam e falam mais alto do que o perdão e a graça que recebemos de Cristo no Evangelho. Você deixa de ver o tamanho da dívida que Cristo te perdoou, e você não consegue perdoar uma pequena dívida do seu irmão, porque os seus olhos saíram do Cordeiro, e porque você tem vivido a vida cristã sem Cristo, se esquecendo da graça, do amor, da misericórdia. Você não é um adorador quando você não perdoa, quando você não se humilha,
quando você não clama por perdão, você se esqueceu do Deus glorioso que se esvaziou, como nós lemos em Filipenses 2, para que por meio da sua pobreza nós nos tornássemos ricos, e nós não conseguimos nos humilhar para pedir perdão. Nós esquecemos do Evangelho, quando nós não conseguimos pedir perdão e quando nós não perdoamos as pessoas. É isso que Paulo está falando, é dessa forma que vocês são carnais, e fogem então do fundamento que é Cristo. Mas não apenas isso, mas nós podemos aplicar isso em várias outras áreas da nossa vida. Por exemplo, muitos de nós somos tentados por diversas vezes a buscar a Deus, não por quem Ele é, mas por aquilo que Ele pode nos dar. Facilmente invertemos isso, buscamos e desejamos a Deus pelas suas bênçãos e não pelo Deus das bênçãos. Isso com muita facilidade invade o nosso coração. Na época de Jesus não foi diferente. Estávamos aqui comentando sexta-feira com os adolescentes na UPA, falando do sermão do Eu sou o pão da vida que Jesus fala. E ele sucede o evento da multiplicação dos pães e peixes. Jesus faz aquele grande milagre, vai para Cafarnaum, os discípulos vão desesperados atrás de Jesus, e chegando lá, mestre, quando chegaste aqui? Jesus duramente responde, vocês não vêm atrás de mim porque vocês viram sinais, ou seja, viram as provas de que eu sou filho de Deus, o Messias. Vocês não estão me procurando por quem eu sou, mas vocês vieram aqui porque vocês comeram o pão e se fartaram. Jesus conhecia o coração daquelas pessoas, eles estavam atrás de Jesus porque Jesus podia oferecer coisas boas, porque era conveniente segui-lo, porque isso ia trazer algum retorno material, social. Se for conveniente seguir o Senhor, então eu vou atrás do Senhor. E Jesus percebeu isso e logo os repreendeu. Os 10 leprosos que procuraram a Jesus na necessidade, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Apenas um voltou para adorar a Deus, voltou para glorificar o Senhor, para agradecer ao Senhor. Os outros 9 estavam interessados nas bênçãos, apenas um na glória de Cristo, apenas um em adorar ao Senhor. Uma vida cristã sem Cristo, apegado às bênçãos, aquilo que o Senhor pode nos oferecer. Muitas vezes nós demonstramos isso, irmãos, quando somente nas lutas buscamos ao Senhor. Se é Deus que buscamos, nós devemos buscá-lo independentemente do que vivamos. Quando as coisas estão bem, quando as coisas estão mal, não importa, Deus é o mesmo. E se nós o adorarmos, e nós devemos fazer isso todos os dias, só que muitas vezes nós somos muito mais intensos. Talvez só o buscamos na adversidade. Isso mostra o quê? Que nós buscamos ao Senhor quando é conveniente para nós, quando nós precisamos, aí nós clamamos. E isso pode ser um sinal de que o nosso coração está mais interessado nas bênçãos do Senhor do que no próprio Cristo. É possível nós também nos dedicarmos a uma causa cristã, ao ministério da igreja, ao evangelismo, a ir em viagens missionárias, a fazer muitas coisas, mas também fazer todas elas sem Cristo. É quando aquilo que te empolga mais é o resultado do seu trabalho, é o reconhecimento que você tem pelo seu ministério, é o reconhecimento que você tem por ser uma pessoa responsável e fiel, é o retorno que isso te dá. É quando o próprio prazer de desempenhar o ministério fala mais alto do que o encanto com Deus do ministério. Veja que tudo isso são coisas boas, evangelizar, ter ministérios, tudo são bênçãos, mas elas viram diabólicas se colocadas na frente de Deus. Isso nós fazemos de forma muito sutil. Nós enganamos, nosso coração é enganoso, desesperadamente corrupto, uma fábrica de ídolos. E nós por muitas vezes substituímos o Senhor por aprovação pessoal, pelo encanto com as coisas que nós fazemos, mas esquecemos o Deus da glória, do Cristo da vida cristã.
nos encantamos mais com as outras coisas do que com Cristo. E o seu coração, em primeiro lugar, deve vibrar com Cristo, mais do que qualquer outra coisa da sua vida, do que qualquer outra pessoa pode fazer seu coração vibrar. Você tem que se encantar com Jesus. Seu coração deve se alegrar em quem Deus é, em quem Deus se revela na pessoa de Cristo. Seu coração deve se admirar com as obras do Senhor, com o amor dEle por você. Seu coração deve ser constrangido por Deus. Seu coração deve, a beleza de Cristo deve levá-lo a adorá-lo sobre tudo. É assim que um coração de um adorador de Deus funciona. Ele está encantado em primeiro lugar com o Senhor. E quando isso acontece, não há nada capaz de te abalar. Quando você é um adorador de Cristo, quando Cristo é o fundamento da sua vida cristã, a sua casa, a sua vida, a sua construção sobre esse fundamento está firme. E outra coisa que Paulo trata nesse trecho, agora dos versículos 5 ao 9, é a necessidade de nós esvaziarmos de nós mesmos, dos homens e das mulheres que somos, para que Cristo seja evidente e engrandecido nas nossas vidas. Olha o que Paulo fala com relação a ele mesmo e com relação a Apolo, que era um líder daquela igreja. Versículos 5 a 9. Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem cresce, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá seu galardão segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Paulo está falando, o que somos nós? Nós, ele está se referindo a nós líderes, né? Ele e Apolo, o que nós somos? Apenas escravos, esse é o termo usado, apenas escravos, através do qual vocês vieram à fé, de modo que nem aquele que rega alguma coisa, nem o que planta, nós não somos nada, mas é Deus, é o Senhor quem concede, o crescimento veio de Deus, é Deus que dá o crescimento, é Ele que é tudo em todos, nós não somos nada. É isso que Paulo está mostrando à igreja, nós, os homens, não somos nada. Por que vocês estão apegados a nós, como se nós fôssemos algo para se gloriar, para ser buscado, para ser motivo de divisão? Nós não somos nada, Deus é tudo em todos, é Deus que deve sobressair. Em outras palavras, irmãos, se nós não entendemos isso, que nós não somos nada, que nós não podemos oferecer nada para o Senhor, que nós não podemos fazer nada por nós mesmos, se nós não entendermos isso, se isso não estiver cravado bem fundo do meu e do seu coração, Deus vai nos ensinar isso, se nós somos filhos, de uma forma muito didática. Ele usa as provações para isso, para nos espremer, para provar, e para mostrar que nós não temos nada e não somos nada. Sabe como você faz com a pasta de dente, quando você quer pegar o finalzinho? Você espreme ela até sair tudo que tem dentro. É isso que Deus faz conosco. Ele nos espreme, tira todo orgulho, toda altivez, toda arrogância, toda prepotência, tudo aquilo que resta em nós, que não dá lugar para Cristo em nós, e tira de nós e nos humilha, para que a gente olhe para o céu e fale: Senhor, eu não tenho nada senão o Senhor. No versículo 18 e 19 desse mesmo capítulo, Paulo fala: ninguém engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio nesse século, faça-se estulto para se tornar sábio, porque a sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus. Porquanto está escrito, Ele apanha os sábios na própria astúcia deles. Se você se tem por sábio, se faça um tolo, para que você se torne sábio. Ou seja, se esvazie de você mesmo. Se você acha que é capaz para o seu trabalho, para colocar o pão em casa,
Se você acha que é capaz para desempenhar os seus ministérios, se esvazie. Lembre que você não é nada, que você está nas mãos de Deus. Quem sustenta você, a sua saúde, sua vida, quem nos dá o fôlego é o Senhor. Se alguém se tem por sábio nesse século, se faça como tolo para aprender a se tornar sábio de verdade. Se esvazie, se humilhe. Quando Paulo foi a essa igreja, ele disse: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado, e foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não constituíram linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Paulo queria evidenciar Cristo, e somente a Cristo, no seu modo de viver, na forma de se falar, de se comunicar. Nós temos esses exemplos muito práticos em João e em Pedro. Pedro era aquela pessoa que se dizia, quando Jesus perguntava algo, ele era o primeiro a levantar a mão. Quem diz vocês que eu sou? Pedro fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus falou: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja entregue nas mãos do homem. Aí Pedro repreende o Senhor e fala: Senhor, essas coisas jamais, não seja tão duro com você, essas coisas não vão te acontecer. O Senhor fala: arreda-te de mim, Satanás. Esse pensamento de Pedro estava humilhando Pedro. Na última ceia o Senhor falou: vocês vão me trair, vocês vão me abandonar. E Pedro falou: Senhor, jamais faremos isso, vamos com o Senhor até o fim do mundo. Jesus fala para Pedro: Pedro, hoje mesmo você vai me negar 3 vezes. Pedro, você não sabe o que você está falando, você não é tudo isso que você pensa, você está muito cheio de você, Pedro. Hoje mesmo você vai me negar 3 vezes. E eu vejo tudo isso de uma forma tão didática na vida de Pedro, porque depois que Jesus ressuscita, ele chama Pedro, e ali trata da vida de Pedro, esse espremer, Jesus começa a fazer com Pedro. Jesus começa a espremer a Pedro ali, começa a falar: Pedro, você me ama. E Jesus fala, né? Você me ama, você me ágape, você me ama com esse amor sacrificial. Pedro responde: Senhor, o Senhor sabe que eu gosto de você, que eu filéu você. Ele responde com outro tipo de amor. Aí Jesus fala: então pastoreia as minhas ovelhas, Pedro. Aí Jesus fala: Senhor, Pedro, você me ágape. Senhor, o Senhor sabe que eu filéu você, que eu gosto de você. Pela 3ª vez, agora é Jesus que muda. Jesus fala: Pedro, você me filéu, então você gosta de mim, você me ama dessa forma. E aí Pedro se entristece, fala: Senhor, o Senhor sabe que eu amo o Senhor, eu gosto do Senhor, então cuida das minhas ovelhas. O Senhor espremendo Pedro, falando: Pedro, você não me ama, o Senhor não me ama quanto você pensou que você amava. Pedro, seu amor é como a neblina da manhã, como Oséias fala para o povo, é como a neblina do começo do dia que logo se apaga. Assim é seu amor por mim, Pedro. Mesmo assim, eu quero te usar, eu quero que você pastoreie, que você cuide das minhas ovelhas. É isso que Deus faz conosco, queridos. Ele mostra que nós não somos tudo aquilo que nós pensávamos ser, porque aquilo que nós pensávamos ser, na verdade está nos afastando de Cristo e não nos aproximando dele. Se você é filho, Ele vai mostrar para você e para mim que nós não somos nada sem Ele. Ele vai nos espremer de uma forma muito didática, nessa escola dele que é a nossa vida, para que nós reconheçamos que o único bem que nós temos é Cristo, e se não for por Cristo, nós não somos nada e nós não podemos fazer nada. Desista de viver uma vida sem Cristo. Você precisa desistir de viver a sua vida sem Cristo. Você deve morrer para que você possa viver. Você tem que se tornar tolo para que você se torne sábio. Você tem que chorar para que você possa se alegrar. Esses são os contrastes da vida cristã. Mas ele nos leva à humilhação, que é o nosso lugar.
para a gente se conhecer, para que a gente possa conhecer quem Deus é, porque nós ficamos cheios de nós, e nós não admitimos pessoas na nossa vida, nós ficamos cheios de nós não admitimos o Senhor na nossa vida, nós estamos cheios de nós, cheios de arrogância, cheio de preconceitos em nós, e o Senhor vai tirar tudo isso de nós, para que só sobre a glória dEle sobre a nossa vida, que nós possamos aprender isso, que o fundamento da nossa vida e da vida cristã é o Senhor Jesus, amém? Quero orar com os irmãos. Deus, muito obrigado pela sua palavra, rica e preciosa, obrigado pela vida de Jesus, ó Deus, pela graça do Senhor que nos alcançou, pelo exemplo de servo, de humildade, de humilhação que o Senhor Jesus nos deixou. Ó Deus, tem misericórdia de nós, Pai. Ó Deus, nós temos um pequeno amor para com o Senhor. Tem misericórdia de nós, da nossa arrogância. Tem misericórdia da altivez de espírito, altivez dos nossos olhos, das barreiras dentro de nós. Ó Deus, quebranta o nosso coração, para que possamos vê-lo como o Senhor é. Menos de nós, para que seja mais do Senhor. Convém que o Senhor cresça e nós diminuamos. Ó Pai, opere na nossa vida, para que em nós só reste o Senhor, para que as pessoas vejam em nós só o Senhor, nada de nós. Ó Deus, nos ensine realmente a crescer somente em Jesus, e aceita, ó Pai, o nosso humilde amor, para a honra e glória do Teu nome, amém. Deus abençoe, irmãos.